como é que se desenvolve um trabalho acadêmico científico? Essa é uma pergunta muito frequente entre alunos, discentes, de diversos cursos. Construir um trabalho acadêmico requer que o discente, o aluno, antes de tudo, primeiramente, ele desenvolva uma vasta pesquisa nas mais variadas fontes, livros, revistas, anais, periódicos, e hoje, de forma mais acessível e frequente, nas plataformas acadêmicas, Cielo, Google Acadêmico e outras plataformas. Após, construa um texto sobre o assunto, a problemática investigada, texto esse que deve ser organizado, coerente, coeso e dentro de uma determinada estrutura, que vai depender do trabalho que está sendo construído pelo aluno. Se for um artigo científico, vai ter uma determinada estrutura. Se for um projeto de pesquisa, outra estrutura. Resumo, resenha, fichamento. Cada produção textual acadêmica, ela tem a sua estrutura específica. Em sendo assim, as diversas faculdades, universidades, elas solicitam que os alunos, os discentes, na construção de seus trabalhos científicos, eles estruturem dentro das regras da ABNT. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é a ABNT? Eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é, do que se trata, para que serve. A ABNT é uma nomenclatura utilizada para designar a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma entidade responsável pelas diversas normatizações no país. É uma entidade que estuda e que cria normas para sistematizar os diversos processos, sejam eles de cunho acadêmico, tecnológico, industrial, ou seja, as normas da ABNT elas não se restringem somente aos trabalhos acadêmicos. Diversos setores da sociedade fazem uso das normas da ABNT. Mas para quê? Para que é que serve? Por que é que eu tenho que estruturar o meu trabalho dentro das normas da ABNT? Por que isso? A normatização da ABNT, ela serve para tornar os processos sistematizados, reprodutíveis, de forma padronizada. De forma simplista, significa dizer que a ABNT, ela serve para padronizar os trabalhos acadêmicos. Em sendo assim, um fichamento desenvolvido por um aluno da FIP, da turma de pedagogia do município de Oroz ou de Umari, vai ter a mesma estrutura de um fichamento desenvolvido por um aluno da Unicamp, da UFCG, UFRN, PUC ou de qualquer outra faculdade. E assim também vai acontecer com resumo, projeto de pesquisa, monografia. Por quê? Porque existe uma padronização dos trabalhos acadêmicos. Mas por que isso, Priscila? Porque se não tivesse as regras da ABNT, nós iríamos desenvolver os trabalhos da forma como nós quiséssemos, da forma como nós achássemos que era interessante. E isso ia tornar quase impossível a avaliação por falta de um parâmetro de comparação. Então, a ABNT ela serve para padronizar e facilitar tanto a construção dos trabalhos, porque o aluno ele vai ter um norte para a construção daquele trabalho que ele está desenvolvendo, como também para a avaliação, certo? Mas onde é que eu encontro essa ABNT? Existe uma apostila, existe um documentos na verdade, porque são vários documentos que vão estar relacionados aos assuntos específicos. Esses documentos eles são identificados por uma nomenclatura NBR e uma numeração. NBR significa norma brasileira e a numeração específica relacionada àquele assunto. Um exemplo, o artigo científico, ele vai dar NBR e a numeração que corresponde às informações dele. Já as referências, vai ter NBR e a numeração correspondente ao documento referente àquelas informações, as citações, os resumos, a estruturação e assim sucessivamente. Cada documento ou cada parte de um documento vai estar relacionada a uma norma específica, que vai vir expressa por meio de um documento específico. Agora, a gente vai ver os mais variados documentos que a ABNT traz. Como eu disse anteriormente, cada documento normativo da ABNT ele vai estar direcionado a algum assunto específico relacionado à construção dos diversos trabalhos acadêmicos. Eu trouxe aqui alguns para nós entendermos melhor como se dá. Na NBR 6022, por exemplo, nós vamos ter informações sobre artigo em publicações periódicas, técnica ou científica.
Nesse documento, serão apresentadas termos e definições diversas dos trabalhos acadêmicos, como também a estrutura e partes que compõem o artigo científico, seus elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, um a um, sua definição e composição. Na NBR 6023, nós teremos informações sobre as referências e sua elaboração, sua definição, elementos essenciais e elementos complementares das referências, a localização, ou seja, onde colocar as referências, as regras gerais de apresentação, os modelos de referências, referência do livro, de parte de um livro, como é que se faz a referência de meios eletrônicos, de publicações de periódicos, de fascículos, artigos e outras fontes de pesquisa. Na NBR 6024, nós vamos ter a numeração progressiva da seção de um documento, ou seja, nós vamos ter as regras gerais para a construção das seções. Que número devemos usar, quando é negrito, itálico ou caixa alta, alíneas, subalíneas e indicativos. Já na NBR 6027, nós temos as informações correspondentes aos sumários, onde deve ser localizado esse elemento pré-textual, sua estrutura, como pontuar as seções e subseções que fazem parte do sumário, como deve vir a palavra sumário na folha, ou seja, informações que nos viabilizam a construção do sumário de forma correta. Continuando, a NBR 6028 ela vai pontuar elementos informativos para a construção dos resumos de artigos e monografias. Quantidade de palavras, informações importantes a serem elencadas, sua composição estruturante e algumas outras informações referentes aos resumos. No que diz respeito à NBR 10520, nós encontraremos informações e documentos sobre a apresentação de citações em documentos acadêmicos, sua definição, os tipos de citações, como deve ser construída as diferentes situações, enfim. Na NBR 10719, nos depararemos com informações e documentação de relatório técnico ou científico, sua estruturação, parte interna e externa e seus elementos constituintes, definição de anverso, verso, errata, agradecimentos, lista de abreviaturas, lista de siglas, de símbolos, glossários e os diferentes elementos que podem vir a compor um relatório. A NBR 14724 ela vai elencar informações e documentação sobre os trabalhos acadêmicos. Nessa norma específica, nós vamos encontrar a definição geral de partes que compõem os trabalhos acadêmicos no geral. Por fim, a NBR 15287, por sua vez, ela vai tratar sobre os projetos de pesquisa, vai apontar cada parte que compõe esse trabalho científico específico, sua forma de construção e estruturação, e assim sucessivamente. Cada documento ou norma brasileira produzida pela ABNT ela será direcionada a informações específicas sobre um determinado trabalho acadêmico ou alguma parte desse trabalho. Outro questionamento muito recorrente sobre a ABNT se refere à sua atualização. Todas essas diversas normas que trazem informações sobre a constituição e construção dos diferentes trabalhos e partes de trabalhos acadêmicos, elas são atualizadas anualmente, todos os anos elas passam por um processo de revisão e, consequentemente, de atualização? Sim e não. Sim, porque todos os anos elas são revistas e atualizadas, reformuladas, ou seja, são alteradas algumas informações. No entanto, não são todas as normas que são revistas e modificadas anualmente. Vai ter normas que sua última publicação foi em 2002, 2010, 2012, 2018. Então, assim, cada norma ela vai ter uma atualização, seja de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, não necessariamente todos os anos todas as normas serão atualizadas. Então, diante disso, como saber se o documento que eu tenho ele está atualizado ou não? Exemplos, vamos dizer que eu estou utilizando a norma 6023, que corresponde à elaboração das referências, e eu quero saber se essa norma ela está atualizada.
Eu olho a data correspondente a essa norma, a esse documento que eu tenho. Depois, eu abro o Google, coloco ABNT catálogo, clico em Enter, abro o primeiro link, vai abrir uma nova janela, vou lá no espaço correspondente a número e coloco o número da norma que eu estou utilizando, que eu quero verificar se está atualizada, que seria 6023, clico em buscar. Essa norma vai nos direcionar a uma nova página. Eu vou clicar na norma correspondente. Depois vai abrir uma página onde vai ter como primeiro elemento a data de publicação, ou seja, a última data de atualização dessa norma. Foi em 2018, 14/11/2018. Eu vejo se bate com a data do meu documento, 14/11/2018. Pronto, meu documento está atualizado.